MS em Dia Preview, informação até você. Qual é o preço da autenticidade na vida pública, na política? Bom, eu falo com alguém que paga esse preço. Que paga esse preço não de hoje, não de ontem, não da semana passada, mas de longa data, pelo seu posicionamento, pela sua vontade de mudar o Brasil e que inclusive tem serviços prestados nesse sentido, numa área extremamente complexa que é a saúde. A conversa dessa edição é com o Dr. Eduardo Cury, médico, e se eu fosse você, ficava no vídeo. Dr. Cury, obrigado por vir, feliz pela tua vinda aqui. O MS em Dia, eu falo que é um mosaico, né? Trazer todo mundo de todo lado, de todo tipo de experiência na vida pública, seja com mandato, seja sem mandato. E era fundamental ter o senhor aqui, que é um amigo, é um cara que contribuiu muito, que contribui muito para o debate, e até ousei falar da questão da autenticidade na abertura, né? Claro que hoje a gente enaltece, muita gente enaltece a situação do Jair Bolsonaro, que é um cara autêntico, né? Chegou a ser presidente, líder máximo da direita, mas o senhor regionalmente é um cara que tem esse comportamento, sempre foi assim, né? Sempre pediu mudanças, e que aceitou desafios, né, na tua área de transformação nesse sentido e adotou esse comportamento. Às vezes não foi muito bem compreendido nessa situação. E como que você vê essa situação desse Brasil binário? Onde você é obrigado a ser isso ou aquilo, de um jeito ou de outro, e se não for, paga caro. E é complicado, né? A gente não tem espaço para pessoas autênticas como o senhor, como deveria ter, né? Acho que em outros países do mundo, onde tem espaço para pessoas assim, você tem um crescimento maior, você tem uma verdade acontecendo. Bom, Danilo, muito obrigado pelo convite, eu cumprimento a todos os seus ouvintes aqui. Olha, na verdade, o Brasil está num processo de amadurecimento, né? Nós ficamos adormecidos muito tempo. Na verdade, é o país da alegria, o país da festa. E olha, a gente não pode negar, né? Nós temos um lado cultural, musical, artístico, nós temos diversas regiões que elas são fantásticas, em beleza natural. Novamente eu cito a parte artística, musical, e isso nos enebriou durante muito tempo. Fomos acordados principalmente nos últimos 6 anos. Mas um pouquinho antes também, quando a gente conseguiu, por exemplo, perceber que uma pessoa que está na presidência da República e não corresponde, precisa ser retirada. É só isso, quer dizer, nós vamos começar a compreender que aqueles que não atuam como deveriam em todas as partes da nossa vida, na vida pública, na vida privada, na vida particular, individual, nós temos que saber, enfim, nos distanciarmos, retirarmos dos problemas. Isso aconteceu, retiramos uma presidente da República, a partir de lá o Brasil vem amadurecendo. Agora, nós somos muito ainda, eu diria que inocentes. É uma prática que o brasileiro gostou, né, de exercer a política. Os 72 dias na rua, eles são fantásticos, né? No sentido de o esforço que as pessoas fizeram. Inimaginável, né, doutor? No mundo não tem isso. O mundo tem mobilizações históricas maiores do que essa para você retirar um sistema. Mas para você lutar porque você não concorda com o resultado, porque você quer transparência, quer honestidade, isso nunca aconteceu. O mundo não tem uma mobilização do país. E olha, o nosso país são dimensões continentais. Eu sempre cito como exemplo a nossa Amazônia. Se você quiser entender o tamanho da nossa Amazônia, para você atravessá-la de avião, são 4 horas de voo. Em 4 horas de voo na Europa, Danilo, a gente atravessa 2 países às vezes. Então, olha o tamanho que é o Brasil. E a gente tem realmente diferenças, né? Alguns
com mais desenvolvimento educacional, cultural, outros menos. Mas o que eu acho que vale a pena daqui para frente é nós não perdermos a noção da importância que é você atuar em todos os setores da vida, inclusive na vida política. Até porque, por exemplo, assim, a gente tem que pesar bastante. Claro que a polarização, quando ela atinge situações ruins, ela não é boa, como nada na vida. Mas a polarização também é um reflexo da democracia. É o brasileiro mais envolvido, é o brasileiro mais preocupado com as situações do que é ser decidido com dinheiro público e tudo mais. Nesse Brasil mais acalorado, vamos botar de 2013 para cá, um Brasil em crise, o senhor teve a chance do mandato político, já depois de ter serviço prestado na sua área, que a gente vai falar disso também, que foi com absoluta inovação. Uma política diferente do que era antes. Claro que é uma política mais difícil para quem exerce, mas ao mesmo tempo é uma política mais real, né? O problema do Brasil é essa política dela ser um caso à parte, uma política utópica, né? Só de um lado, numa discussão muito fácil, de todo mundo dentro do mesmo time, um batendo palmo pro outro. E aí, na verdade, tudo é uma festa com dinheiro público que não chega a lugar nenhum, né? Que é mais ou menos o que era antes, né? O senhor pegou já uma mudança após isso, e a história coincide já do momento de transformação com um cara de transformação chegando ao poder, né? Então, na verdade, o Brasil está descobrindo, nós estamos descobrindo muitas coisas. Nós descobrimos, por exemplo, a importância do Senado. Ninguém mais vai votar em senador de qualquer jeito. O eleitor brasileiro, candidatos ao Senado, se prepara. Tem 8 anos, né? Muita coisa, né? Nós descobrimos o deputado federal. Porque nós passamos, tudo isso que nós passamos nesses últimos anos foi por falta de apoio na Câmara, no Congresso Nacional, né? A mesma coisa no Senado. Nós vamos descobrir ainda, e agora muito rapidamente, a importância do nosso deputado estadual. Como nós temos que estar próximos, conversar, discutir, cobrar. E o vereador, esse que é o mais próximo da população que existe, também vai passar por um processo de transformação. Eu acho que aquela política, vamos dizer assim, um pouco mais simplória, um pouco mais direcionada apenas a pequenos projetos, ela vai ter um espaço mais reduzido. Vão entrar, com certeza, nessas próximas eleições, candidatos que têm uma visão maior, uma visão mais ampla, não é? Nós precisamos disso. Eu tive a oportunidade de ser vereador. Eu não sou bom de voto. Essa que é a verdade, Danilo. Eu posso... Por se posicionar também, é um pouco isso? Por não fazer aquele jogo popular, aquele jogo meio... Então, é que na verdade tem algumas coisas... populista, tem algumas coisas que não casam, né? Vai muito da personalidade de cada um. Eu tenho esse defeito. Eu não vou dizer que isso é uma qualidade. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, que na política você precisa ter resultados. E para ter resultados, às vezes você precisa saber jogar dos dois lados. Eu não sei jogar dos dois lados. Isso é um defeito. Então, a gente precisa compreender que às vezes a pessoa precisa fazer alguns acordos, como o próprio Bolsonaro fez com o Centrão. Você viu como ele foi criticado? No Brasil, talvez, né? Ele foi criticado. Na verdade, é para governabilidade. Eu acho que numa Câmara de Vereadores a gente precisa fazer isso. Eu não tenho muito esse perfil. Eu levanto grandes bandeiras, né, luto por projetos grandes e não me dedico, por exemplo, ao populismo. Com isso eu não consigo votos. Mas, além disso, tem a questão do jogo interno também. Estando lá numa esfera, vamos botar a Câmara Legislativa de um município, que é a Câmara Municipal, ou até a Assembleia, ou até mais longe, ou seja um secretário, né, que o senhor já foi cotado para ser secretário de saúde, tal. Você tem esse jogo interno que ele é muito independente da realidade fora, né? E o senhor, além de médico, um cara trabalhador, um cara que faz plantão, um cara que luta, que entende o drama do cidadão numa necessidade primordial, urgente, que é a saúde, o senhor foi um cara, nesses últimos anos, que foi na rua. O senhor foi para a rua, que conversou com as pessoas, que dividiu aflições,
que até entendeu realidades que não eram as suas, né? Porque nem todo mundo é médico, nem todo mundo tem a renda de um médico. Mas o senhor estava na rua com todos os brasileiros iguais, querendo uma mudança. Não é um pouco isso de faltar na política, em quem tem mandato, quem tem poder, um pouco mais desse espírito da rua, desse espírito da mudança? E o político não é um pouco desconectado da realidade no Brasil? É uma pena isso, mas às vezes o cidadão, seja ele mais simplório que for, ele é de um bairro carente, se elege vereador, se distancia, até muda de bairro, ele se afasta e tal. E aí as pessoas estão cansadas, estão com impostos até o pescoço, estão irritadas com a política, descrentes. E aí o fato de ter gente como figura pública, como o senhor, na rua, para o cara poder conversar, poder falar, às vezes até reclamar, é uma salvação ainda para a democracia do Brasil, né? Estar presente é fundamental, não é? Em todos os níveis do poder político, né? O senador precisa estar presente, ele tem que visitar a base dele, tem que ouvir. Ele vai ter que ouvir mais o governador, mais os prefeitos, né, as lideranças, mas ele precisa ouvir a população também. O vereador é mais do que nunca. O que eu me refiro, quando eu não tenho muito jeito, que eu disse para você, é o seguinte: não foi falta de andar, não foi falta de apresentar grandes projetos. Tem muita gente que faz isso. O que eu tenho um pouco de dificuldade é de fazer isso se traduzir em voto. Porque as pessoas, e aí eu acho que o eleitor vai ter que mudar também. Sim, precisa amadurecer. Né? O eleitor precisa olhar e ver as coisas que interessam para o bem comum. E no caso da vereança, por exemplo, existe uma parcela muito grande de eleitores que olham o seu bem pessoal. Então, se naquele momento eu tiver uma necessidade de alguém me atender, ela vai ter o meu voto. Só pensa no presente e no próprio umbigo, né? Isso é da nossa população. Não é, eu não estou me referindo a Campo Grande só, ou ao nosso estado. Mas a população, ela tem esse olhar, que é muito imediatista. É válido. Olha, ele é válido, mas ele não satisfaz as necessidades nem dele, pessoalmente, a longo prazo, a médio prazo, e nem da cidade como um todo. Então, eu acho que aqui, se eu puder pedir uma reflexão para a sua audiência, eu diria o seguinte: olha, nós não podemos mais olharmos para os nossos interesses pessoais exclusivamente. O exclusivamente interesse pessoal não satisfaz politicamente a nossa cidade, o nosso bairro. Não satisfaz você. Então, eu hoje preciso, um exemplo, né? Eu hoje preciso construir uma casa, preciso de X tijolos, Y não sei o quê. Olha, você está olhando para você. Né? A política pública, ela precisa ser mais ampla. Vou pagar uma conta disso, daquilo. Eu nem me refiro a isso, porque eu já acho que aí é uma coisa extremamente rasteira. Né? Sim. Você pedir uma festa para alguém... Não, e tudo isso com fundo eleitoral, né, doutor? Hoje em dia você tem aí uma festa da democracia, né, as eleições razoavelmente pensando dessa maneira, bancada com recurso enorme, que é tudo dinheiro de impostos, né, que chega a bilhões e bilhões. E aí, tudo isso era para dar competitividade entre as pessoas, e acaba não sendo assim, porque, infelizmente, a gente sabe que continua a compra de voto e esse comportamento folclórico do eleitor. Né? No poder, tendo um mandato, o senhor sentiu falta de ter mais outros Eduardo Scuri com esse comportamento combativo, de mudança, lá perto do senhor? Sei que o senhor teve bons companheiros perto, também teve que lidar com aquela situação toda de sistema que existe, a gente sabe que existe, o eleitor sabe que existe, por isso é muito revoltado com isso, mas o senhor sentiu falta de mais gente como o senhor, com esse pensamento focado, esse pensamento de transformação? Olha, uma coisa que eu vi na Câmara, quando eu estive lá, é que a representatividade é muito grande, você tem de tudo lá, né? Você tem desde aqueles que são religiosos, né, evangélicos, católicos, você tem aqueles que são, por exemplo, favoráveis a uma educação um pouco mais diferenciada, você tem aqueles que defendem as causas animais, você tem o pessoal da segurança,
Enfim, ela é bem ampla, né? ampla. Então, eu não acho que faltou companheiros para mim. Eu insisto que a grande mudança que nós precisamos aos poucos e ajudando é exatamente no eleitor. Não é? Eu, por exemplo, acho que eu levantei bandeiras importantíssimas, não é? Com relação à saúde de uma forma geral, com relação ao profissional de saúde em todos os aspectos, né? Desde aquele que, por exemplo, trabalha numa unidade na área de limpeza, numa unidade de saúde, até, vamos dizer, o médico, o odontólogo, né, o fisioterapeuta, os agentes de endemias, né? Todos. Sempre defender Então, a saúde de qualquer forma. A gente levanta grandes bandeiras, mas chega na hora, esse profissional, ele não olha muito isso, ele olha mais, por exemplo, para a necessidade pessoal dele. Ele esqueceu que o plano de cargos e carreira que eu prometi, lutei, que eu levantei, foi deixado de lado. Vai ficar sempre em debate, porque é uma coisa importantíssima. Porque nunca se resolve. As causas animais, a questão relacionada à educação, por exemplo, eu sou absolutamente contra essa questão de ideologia de gênero, de você ter escola com partido. Não é? Eu fiz parte de um grupo que é escola sem partido. Nós precisamos deixar bem claros que a escola ela tem uma missão que é completamente diferente da de casa. Nenhuma criança pode sentar numa sala de aula para ouvir a opinião sexual do seu professor, para ouvir a opinião política do seu professor. Então, o sistema não contribui um pouco para isso, doutor? Porque, por exemplo, você pega a saúde. O senhor que é um cara da saúde, lidando com vidas. Vamos falar daqui a pouco da sua experiência no SAMU, que foi nível de referência no Brasil. Mas na saúde você não tem muito tempo para isso. O que tem que ser feito é salvar vidas, evitar sequelas, lidar com a dor das pessoas, a dor não espera. Mas na educação a gente sabe que você tem uma predominância da esquerda grande, né, que o professor, em grande parte dele, ligado a essa questão ideológica, que é um direito dele como cidadão, o duro é levar isso para o trabalho. Né? E, inclusive, as eleições nas escolas, escolhendo isso e aquilo, que ajuda a fomentar esse tipo de ambiente. Coisa que você não tem no exterior. Você não tem fora do Brasil esse tipo de ambiente, esse tipo de situação. E aí você tem a educação brasileira com seus problemas, estagnada, até problema para inserção, para que por questão de pauta da esquerda, se a educação fosse melhor, ajudaria muito na inserção social, né, de alavancas e tudo mais. Essa questão da ideologia, seja ela de qual lado, mas principalmente no que já está muito estabelecido há várias décadas, como você falou da educação, ela não atrapalha um pouquinho a evolução do nosso Brasil? Ele está estagnado, ele está parado, ele não sai do lugar. É um ponto crucial, ele atrapalha muito. Nós estamos, na verdade, sendo conduzidos na educação há 40 anos por um grupo extremamente organizado. O grupo de esquerda, que hoje o pessoal está falando mais claramente comunistas, eles são extremamente inteligentes, bem preparados, treinados, aparelhados, eles têm estratégia, eles entraram num ponto frágil, que é o país e a população, eles entraram para a educação. Hoje você tem professores que foram educados nessa ideologia, porque tem 40 anos isso. E são professores de professores. Então esse professor, ele está ali, ele acha que a causa dele é justa, não é. Você levar para a sala de aula as questões referentes às preferências políticas, preferências sexuais, discutir a questão do sexo, isso não pode, isso não tem cabimento, isso é uma prerrogativa da família. Levar a religião, a gente tem que respeitar a vontade da família, porque a criança até uma certa idade, ela tem que seguir os padrões dos pais, da família dela. Então, esse é um problema que eu considero ele hoje o central até, né? Nós temos... olha, eu vou ser bem sincero para você, eu vou falar aqui de coração, eu tenho coisas que me assustam. Por exemplo, a polícia é proibida de entrar no campus de uma Universidade Federal em São Paulo. Como que você pode fazer isso? Aliás, eu acho que não entra na Universidade Federal nossa aqui. Quer dizer,
Nós que somos pagadores de impostos, né, falando como cidadão, como qualquer um de nós, como que alguém pode proibir? Como é que um reitor aceita? Porque o reitor também está catequizado para isso. O docente também está. Você não transforma em reitor, né? Como é que ele aceita, por exemplo, que uma investigação policial não pode entrar lá, você não pode ter carros da polícia, enfim, eu diria que a fiscalização normal de proteção aos estudantes, proteção ao sistema. Se isso não está acontecendo, é porque existe, eu diria que existe um comando paralelo. Olha, comando paralelo não é justo, está sendo pago por nós. Cada professor que está ali, titular de qualquer universidade estadual, federal, são nossos impostos, eles não têm esse direito. Eu fui professor de uma universidade. Olha, eu confesso para você que eu preferi sair. Eu não me prestei por exemplo, aceitar algumas coisas relacionadas a exatamente essa pelo que o senhor relata, um ambiente sem liberdade, e aí, assim, não é uma questão pessoal com um ou com outro, que não pode ser dessa forma. Ali é você obrigado a ter uma linha ideológica que ela é absolutamente de esquerda, comunista. Você tem que aceitar valores que são ditos, que são de minoria, mas eles querem impor na maioria. Isso não é justo. Olha, eu, desde criança, nunca tive problema nenhum de me relacionar com pessoas homossexuais, porque isso vem de educação de casa. A única coisa que eu não quero é que eu seja obrigado a ter essa atividade ou aceitar como uma coisa que pode ser publicamente exposta. Eu acho que não, acho que são coisas individuais, particulares, pessoais, que merecem todo o respeito. E nunca foi desrespeitado. Você imagina, eu estou falando coisas, né, de 45 anos atrás, 50 anos atrás, né, não havia, eu nunca tive isso, eu não vivenciei na minha família nenhum tipo de homofobia, você entendeu? Agora, as pessoas começam naturalmente a querer impor, aí vem o outro lado dizendo, olha, não impõe, aí é taxado de homofóbico. Não é isso. É aquela questão que as igrejas também têm cobrado ter o seu espaço respeitado. Eu ainda acho que dentro de uma universidade, você imagina os colégios, né, públicos, existe um comando muito paralelo, sabe? E que está, sem sombra de dúvida, aparelhado para ter uma ideologia política, quando, na verdade, o que nós temos que ter ali é competência de ensino. Nós não temos trabalhos científicos publicados. Pega a nossa universidade, vamos falar da Universidade de São Paulo, não é? Sempre foi o top do Brasil, né? Do Brasil. E deveria ser o top da América Latina também, né? De medicina sempre foi o top. Não é mais. Você não tem mais os trabalhos científicos, você não tem mais a produção, porque não existe tempo para isso. Existe tempo para outras coisas, para você discutir outros temas. Quando você anda, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas universidades americanas. Lá, você sabe como é contratado o professor titular? Não faço ideia. Pois eu vou contar para você. Professor titular nos Estados Unidos, ele tem contrato semelhante ao de um jogador de futebol. Contrato, por exemplo, de 2 anos, só que na cláusula do contrato, ele tem que cumprir uma produção científica. Ele tem que produzir X trabalhos, ele tem que estar em Y mesas de mestrado, de doutorado, ele precisa ser orientador de X, Y, Z candidatos, ou seja, ele tem que ter uma produção científica. Porque você nunca ouviu falar nisso. É uma cadeira cativa. A pessoa consegue alcançar isso por causa do tempo, por causa da idade, por causa de uma banca examinadora dos seus próprios, em que ele já participou e já votou a favor daqueles que estão sentados serem catedráticos. Conchava, né? E acabou, pro resto da vida. Se ele não quiser produzir mais nada, não tem ninguém para cobrá-lo.
Quer dizer, o Brasil precisa disso, nós precisamos de eficiência, nós precisamos de trabalho, nós precisamos de eficácia. Você ter coisas bem feitas e rapidamente, ou pelo menos o mais breve possível. Até por conta do déficit do país. O senhor citou a maior potência do mundo, né? E eles não são à toa isso. Para a gente vencer os nossos obstáculos, a gente precisa de muita praticidade. Na área da saúde, que eu vou falar que é uma área que o senhor representa, porque a tua escolha de carreira e tudo mais, são centenas de bilhões de reais que saem do orçamento federal, vai para essa área. E aí chega lá na finalidade, não a contento. São bilhões de São reais. Bilhões, né? Centenas de bilhões, né? Aqui é 1 bilhão. Então, imagina em 5 mil municípios. E assim, não fica legal, né? A parte final da coisa, falta estrutura, falta profissional, falta você remunerar bem esses profissionais. E você tem uma demanda social grande, porque o SUS é para todo mundo, a todo tempo e em qualquer questão, né? Como lidar com isso num sistema que talvez seja o mais democrático e até o mais socialista do mundo, que é na área da saúde, numa democracia em crise, onde também a gente perde centenas de bilhões para a corrupção? Pois é, e essa perda, nós tivemos uma oportunidade de punir. Foi pego aqueles que estavam desviando dinheiro na pandemia. Foram pegos. O consórcio no Nordeste foi denunciado. Esse consórcio do Nordeste virou protagonista. Os membros dele hoje tem gente no Ministério, compondo os ministérios da atual presidência. Quer dizer, aí é que fica assim, o crime compensa. Você não consegue fazer essa pergunta para o Ministério atual, porque, na verdade, ali todos estão com processos, né? E não são poucos. Se você somar todos os ministros... E não é qualquer processo. Né? Não é qualquer processo. Não é. São processos bem pesados, substanciais, de recursos, né? e muito grandes. Quer dizer, então, nós temos uma fragilidade muito grande em fazer com que as coisas aconteçam bem feitas, porque a cobrança de quem faz errado está muito rasteira ainda. Está muito pequeno. Mas eu insisto que eu acho que a população precisa ter esse comando. Somos nós, seja na nossa eleição, em todos os níveis, como nós já mencionamos, mas principalmente cada um de nós precisa mexer no seu valor. Nós precisamos deixar de lado aquilo que é meu interesse pessoal, particular, hoje, em troca de um voto. Eu preciso pensar na minha cidade, eu preciso pensar no meu bairro, eu preciso pensar no meu estado, no meu país. Aí nós vamos ter um sistema robusto. E cobrar, né? Como está acontecendo. Eu acho isso bacana, está sendo cobrado, isso é importante. Tem dúvidas, não é? É possível sanear essas dúvidas? Olha, eu acho que nesse momento nós vamos precisar deixar que o presidente exerça o seu mandato aí, né? Aguardar que entre agora em fevereiro um novo Congresso, esperar que essa composição ela seja uma parceira do governo federal, no sentido de buscar os acertos. De fiscalizar também. Pois é, mas esse é o papel. Ela precisa ser parceira para buscar os resultados. Não é? Ela não pode ser parceira para simplesmente, eu diria que você chancelar o que está sendo feito, mas principalmente construir o que está sendo feito. Nós vamos tomar cuidado com a nossa soberania. Não podemos mandar recursos para outros países. Não é? Nós temos que... O senhor acha que se não tiver essa vigilância agora, que se espera, né? Você tem um congresso aí, que grande parte é de direita e tal, se não tiver uma vigilância, é capaz de dinheiro de novo ir para Cuba, ir para Nicarágua, Honduras? Olha, bom, esses governantes desse país já pediram, né? Olha, estão com o pires na mão. O presidente, olha, vamos ser sinceros, o presidente foi muito honesto. O presidente não mentiu na campanha. O presidente Lula, ele disse exatamente o que ele queria fazer.
Mas bom, e entre querer Agora, fazer e conseguir uma coisa, mas não, é possível que exatamente. ganhe cerveja para todo mundo? Não, veja bem, é esse o ponto, Danilo. Ele não traiu ninguém, ele está trazendo. A população fez essa opção. Não toda a população. A abstinência de quase 100 milhões. Que conta muito, né? Absurdo, 90 milhões, não compareceram. Quer dizer. Agora, o Congresso tem esse papel. Olha, não é bom nós financiarmos o gasoduto da Argentina. São 800 milhões de dólares. Nós preferimos, então, melhorar as rodovias, Saneamento no Brasil. saneamento básico, vamos investir um pouco mais na educação, vamos investir no agro. Poxa, o agro ficou com uma coisa muito pequena, não é? Frente A cultura, por exemplo. o exemplo, né? Fica cultura e agro. Então eu acho que é esse o papel que eu espero do Congresso. O Congresso tem que fazer isso, ele foi eleito para isso. E olha, foi muito bem escolhido, a população votou bem. Lamentavelmente entram também aquelas peças que são inadequadas. Né? Um Brasil esquisito, um Brasil complexo, difícil de imaginar anos atrás, quando a gente se conheceu, onde o cidadão ele elege um deputado de direita e elege um presidente de esquerda. Bom, esse foi o resultado das urnas, onde o voto do deputado você não anula, né? A pessoa escolheu aquele deputado federal ou estadual. Você teve hegemonicamente uma escolha de um lado. E de presidente, alguém venceu lá por menos 1,5% de votos, né? Tal, tudo. Esse Brasil que vai ter que conviver com os dois lados. O senhor teve que conviver com gente de tudo quanto é de lado, de jeito e tudo mais, quando esteve na gestão pública. E numa área fundamental, que é o SAMU, que o senhor deu exemplo para o Brasil todo de como lidar com um atendimento de emergência. Como que foi isso? O sistema meio que deu uma brecha, deu uma chance para o Eduardo Cury fazer aquilo ali? Talvez se eles tivessem a sanidade estratégica ideal, não deixavam. Porque dando qualquer brecha para um cara como o senhor faz acontecer, faz chover, né? E o SAMU foi referência do Brasil. A gente teve o melhor SAMU do Brasil aqui em Campo Grande. Como foi essa experiência? Olha, fantástica. Eu tenho que dividir também aí com o prefeito, Nelson Entrade. Já acreditou, né? Ele, na verdade, é uma cadeia. Se o prefeito não tivesse me dado o apoio e não permitisse interferências no meu trabalho, ele não seria feito. Eu tive oportunidade, e aqui eu falo assim com bastante sinceridade, eu consegui construir, não sozinho, foram equipes, começou com o Dr. Amaury Prieto, e eu tive uma equipe fantástica depois, né? Enfermeiros, médicos, os TARMs, os motoristas, enfim. Nós tivemos a oportunidade de construir sem nenhuma interferência. Nós fazíamos a descrição dos produtos que nós precisávamos, nós entregávamos para o secretário de saúde e o prefeito chancelava. Nós tivemos a oportunidade de mudar, inclusive, um modelo da nossa central de regulação. O modelo veio de Brasília, eu vi que não era adequado, eu fiz a mudança, foi aí que então eles gostaram tanto que eu fui chamado para assessorar também em Brasília. Quando você trabalha com esses fatores, não é? São técnicos, né, doutor? Pois absolutamente técnicos, né? O prefeito Nelson Entrade foi sensacional, não é? Eu não posso deixar A recordista de assim. obra em um mandato só, quer dizer, as obras, a maioria delas terminaram no próprio mandato. Você tem organização de pastas muito específicas. Eu também preciso lembrar do secretário de saúde da época, foi o Dr. Mandetta. O Dr. Mandetta foi um anteparo, porque eu mexi com muitos interesses, né? Os hospitais, eles eram mais ou menos uma coisa meio privada, né? Eles têm a porta, quem manda na porta são eles. De repente entra um esquema como o SAMU dizendo o seguinte: abre a porta para esse paciente. Uma revolução. Você tira o poder daquele hospital, daquela unidade de saúde, você tira o poder daquele político que acha que
que tem que ter prioridade no paciente dele. Nós invertemos, a prioridade é para quem realmente necessita. Então criamos a classificação de risco. Que não tinha antes. Não tinha. Foi muito, assim, uma coisa que me deixou sempre muito feliz. A gente paga um preço caro por isso, porque eu precisei ter enfrentamentos que foram duros, né? Então você cria as inimizades e tal. Mas eu acho que a paz, quando você dorme tranquilo, é porque você sabe que aquilo que você defendeu é muito maior do que aquilo que estavam te criticando. Entendeu? E assim, bom, daquela época para cá ficou evidente uma coisa: o barulho, ele é inegociável, né? Ele vai acontecer ainda mais com rede social, ainda mais com o jornalismo que ele virou, né? Sempre tem uma maldade, mas eu acho que foi uma experiência fantástica. Realmente, eu vivi momentos ali que foram magníficos, porque eu faço parte de uma medicina que não tinha o SAMU, não é? Então, lamentavelmente, o paciente, para ser salvo, ele precisava chegar no hospital. O que o SAMU faz? Ele salva o paciente, ou ele dá o primeiro atendimento do paciente onde ele estiver. Então, nós atendemos na rua, a gente atende dentro de uma casa, dentro do córrego, nós atendemos em cima do prédio, enfim. É aonde o paciente estiver e quando ele precisar. Isso nunca aconteceu, né? E foi, enfim, essa coisa maravilhosa. E os bombeiros, por sua vez, evoluíram muito com isso. Hoje os bombeiros têm um quadro médico, né, que não existia, hoje eles têm aqui na nossa capital. Porque a ideia é boa, o projeto é bom, é uma questão também de... São pessoas inteligentes, né? Aquela coisa, em vez de ficar com ciúmes, vou fazer igual, Sim. Vou fazer melhor. O bombeiro é fantástico. É a política do bem, né? É ganha-ganha, né? Ninguém precisa perder, todo mundo pode ganhar. E como político, por exemplo, assim, Campo Grande é notoriamente a maior vitrine do Estado. O senhor tendo esse grande serviço prestado em Campo Grande, já tendo sido vereador em Campo Grande, sonha talvez um mandato maior ou voltar para a Câmara? Como que hoje é a perspectiva da figura pública do Eduardo Cury? Então, deixa eu te falar, Danilo, eu vou voltar um pouquinho. Você perguntou o negócio de direita e esquerda, como é que fica essa rua? Foi interessante, eu passei por momentos em que políticos, né, da esquerda faziam pedidos. Não existe política na saúde, não existe cor. Não tem que existir, né? Não existe gênero, não existe se é comunista, se é petista, se é de um partido A, B, existem pessoas. E eu nunca neguei, aliás, eu nem posso fazer isso. Eu estaria, na verdade, eu estaria humilhando, aviltando, né, o meu código de ética, que é a gente não olhar para quem nós precisamos fazer. Então, foi uma experiência bacana, porque aí houve uma união muito grande em cima disso, porque todos reconheciam, sabe? Se eu pedir uma obra lá, não vai dar certo porque eu sou do PT, ou eu sou... Né? Saúde não tem isso. Saúde não, existem pessoas e todas são tratadas. Bom, com relação às minhas pretensões, eu acho que nesse momento eu estou muito concentrado em ajudar o nosso governo federal. Eu acho que nós temos que buscar alternativas. Eu vejo que não é possível a gente não dar apoio, por mais que você tenha lutado para que o resultado fosse outro, esse está estabelecido. Nós temos que agora ajudar, dentro do que for possível. Eu vou ajudar com críticas, se for possível ser ouvido com algumas sugestões, e buscar alternativas. Nós temos que pensar que o Brasil
ele é grande demais, ele segue. E eu não consigo, nesse momento, me enquadrar em nada, sabe? Em nenhum desafio não, de médio prazo? Eu acho que nós vamos passar por um momento muito interessante. Eu acho que as próximas eleições, que vão ser de prefeito e vereador, eu acho que ela vai trazer um eleitor bem diferente. E de acordo com o eleitor é que você vai ter os candidatos. Eu acho. Entendeu? De acordo com como vem a vontade. Os grupos precisam... Ou seja, não vai ser o político que determina a vontade do eleitor, e sim o eleitor que determina a vontade de políticos. Por exemplo, eu posso me estimular alguma coisa dependendo de como tiver o amadurecimento do eleitor. E a gente sabe como é que você nota isso? Você nota isso sendo procurado, instituições dando o apoio, sendo chamado para debate, sendo chamado para conversa. Na rede social. Quem não sabia a sua opinião. Olha, se isso acontecer, eu posso até pensar em alguma coisa. Mas hoje não. Hoje eu acho que nós temos que ajudar o nosso governador. O nosso governador, o Riedel, ele tem uma grande missão pela frente. Eu quero ajudar a nossa prefeita. Ela está aí, ela precisa do nosso apoio. E o nosso presidente, que na verdade, tendo oportunidade, eu quero ajudar, sim. Quando o senhor fala da questão da prefeita, o senhor tem um carinho muito grande pela cidade onde você mora, sim, pela capital de Mato Grosso do Sul, por Campo Grande. E o senhor viu também de perto o que é o atraso da cidade naqueles anos de briga, né, que foi entre 2013 e 2016. Ajudar a prefeita Adriana Lopes é um pouco também a gente prevenir esse dano também do que aconteceu lá atrás, né? Porque tem gente que às vezes já quer começar uma briga, uma campanha agora, e aí, por exemplo, se 2023 virar isso, o mandato dela não anda, né? A prefeita ela vai ter esse ano vai ser ainda um pouco mais tranquilo para 2023, né? Mas 2024, no final de 2023, começo de 2024, vai ser terrível, porque já entra em campanha. Na campanha, aí começa, né, ataques que nem sempre são reais, são verdadeiros. Eu acho que é isso, colaborar para que ela tenha uma boa gestão, esteja com boas ideias, que a equipe dela esteja trabalhando bem. E se não tiver, a gente conversa para ajudar. Enfim, esse é um momento que o Brasil está machucado e nós temos que ajudar a curar essas feridas aí. No caso do Eduardo Riedel, falando em termos estaduais, tem como a gente replicar essa experiência de Campo Grande de uma forma bem feita no interior, até nesse aspecto da regionalização de saúde, que tanto falam, né? Que a gente sabe que tem também os problemas de emergência e urgência no interior e poucos hospitais regionais, né? E todo aquele atropelo, né? Até para isso ou para aquele paciente que também precisa de um tratamento na cidade mais próxima e tal, tem que se ter um aparelhamento, uma estrutura melhor, né? Existe uma preocupação dele, pelo menos no programa do governo, com relação a isso, né? A tendência, caso isso venha a ocorrer, é ótimo para o cidadão, até porque a saúde representa a maior parte dos impostos que a gente paga, né? É um desafio, a gente diz assim, nós precisamos levar médicos, né, para o interior. Não, nós temos que levar a medicina, nós não temos que levar médico, nós temos que levar a saúde. Saúde não é feita só com médico. Se você quiser, por exemplo, que um bom diagnóstico seja feito, é importante que naquela cidade tenha um bioquímico para fazer os exames bem feitos, é importante que tenha profissionais da área de enfermagem, não é? Profissionais da área de fisioterapia para ajudar a recuperar. Então, esse complexo é muito importante. Com relação a diagnóstico, nós estamos perto de uma coisa que está sendo implantada, que é fantástica, que é a telemedicina. Que após a pandemia reforçou bastante, né? Então, eu acho que é implementar isso. Eu acho que o nosso estado está bem adiantado nessa parte da telemedicina. É ajudar o colega que está no interior, que precisa ter, por exemplo, um parecer de um cardiologista,
alguém que possa ler um eletrocardiograma para ele, alguém que possa ler por exemplo, uma ressonância, né, que foi feita e levada para ele, e ajudá-lo nisso. Eu acho que esse é um grande passo. Trazendo para a realidade de quem está assistindo aqui, por exemplo, o médico em Campo Grande, o senhor falando, mais ou menos, o senhor conhece bem essa rotina, ele atende lá a galera daqui e de repente num dado horário ele passa a atender pela internet pessoas de outras regiões de Mato Grosso do Sul, a partir, claro, daquele prontuário e tudo mais. Teria como a gente definir gargalos dessa maneira? Sim, o Estado já está implantando esse sistema. Esse sistema tem que ser através do Estado, porque é uma coisa oficial, é garantido, né? Inclusive a passagem de informações do paciente, né? O sigilo. Então, o Estado está bem adiantado nisso, sim. É uma coisa que vai ajudar, o futuro, né? Vai ajudar, e o médico e os outros profissionais de saúde vão se sentir mais seguros. É muito ruim, Danilo, você ir para uma cidade e ficar sozinho, porque... pegando o carro para vir para cá correndo, aquela coisa, né? Não, e para tudo é você que vai ter que resolver, e não é possível isso. Eu, quando me formei, eu tenho aqui para o pessoal já fazer o cálculo da minha idade, eu tenho 47 anos de formado. Olha, no começo da minha carreira, às vezes, eu ia, por exemplo, passar férias na Ilhabela, um exemplo, lá em São Paulo. Não tinha médico. Olha, a gente falando de um local turístico altamente concorrido, né? Você vê, não tinha médico naquela época, né? Estou falando de 45 anos atrás. Então, quando eu chegava, e o pessoal ficava sabendo, na porta da casa que eu estava já formava uma fila. Olha, eu vou falar, foram bons tempos, porque a gente, você se sente feliz de poder ajudar o caiçara, né, que é como a gente chama amigavelmente, amorosamente, o morador lá da ilha. O caiçara é uma pessoa simples, ele precisa, ele tem o filhinho dele, então ele levava, vamos dizer que 8 horas da manhã, às vezes o pessoal ali da minha família me chamava: Curi, vamos lá, tem gente na porta. Aí eu atendia. Agora, isso sem vínculo nenhum profissional, fazendo isso com o maior coração possível. E também com as minhas limitações, quer dizer, parei. Agora, imagina o profissional que vai para uma cidade do interior aqui, distante, 300, 400 quilômetros, e fica sozinho. E ele é contratado, ele oficialmente é um médico da cidade. E quem morreu é culpa dele também. Aí aparece um caso cirúrgico que não é a especialidade dele, aí aparece um caso de infectologia grave. Quer dizer, a gente precisa respeitar muito, sabe? O doutor, ele não é um sacerdócio também, né? É um compromisso. É um compromisso com a vida, né? Ele precisa de apoio. E com esses apoios que a gente está vendo que o Estado está se mexendo para fazer, vai ser mais seguro para ele e para a população ele ficar lá. Ele se estabelece. É entender a realidade do médico e da medicina para não ficar só no discurso da história da regionalização da saúde, que eleições lá de 98 já falavam disso, né, e sempre fica naquela questão toda. Que também passa pelo desenvolvimento econômico da região, né? Sim. Se a região está mais bem desenvolvida, o médico tem mais espaço, mais acesso e tal. No caso dessa situação da urgência e emergência, o que o senhor falou que não tem que ser tudo muito prático, muito científico, muito correto, né? Daí você tem aquelas questões emblemáticas de gente de fora, que às vezes acaba citando, políticos em candidaturas majoritárias, fala assim: Campo Grande tinha que ter um hospital municipal. Por que não teve hospital municipal ainda? Cidades próximas teve aí, Cuiabá tem, ou outras cidades do Brasil. A gente precisa de um hospital municipal, com o que tem dá para fazer, precisa de mais aparelhamento, o que já tem. Qual que é a visão do senhor? Não, eu acho que abrir um hospital vai ser um erro terrível. Mais um, no caso? Mais um. Eu acho que nós temos que aproveitar a estrutura que nós temos. Nós temos hospitais aqui que estão passando por dificuldade financeira. O que eles precisam? Eles precisam de investimento. O investimento que você vai fazer com contratação num hospital municipal, né, próprio, com contratação de profissionais, equipamento, de manutenção, de água, de luz, de limpeza,
de insumos de uma forma geral é um absurdo. São bilhões de reais que você gasta para levantar uma estrutura dessa. Eu acho que esse recurso ele precisa ser muito bem aplicado nos hospitais que já existem aqui. Nós temos aqui sociedades espetaculares que são referências. Olha, você pega um São Julião, olha que maravilha que é esse hospital, não é? A nossa Santa Casa, Hospital Regional, nós estamos precisando incrementar certas alas, ter a participação público-privada, não é? Então você tem hospitais privados que podem ceder, podem fazer um contrato de uma parte desse hospital para que já acontece hoje. Né? O SUS ele não é totalmente público, como as pessoas pensam nisso, então ele depende muito de uma força da iniciativa privada. O Hospital Leocádia tem sido sempre procurado nas horas emergenciais, não é? Sempre, e ali a direção dele está sempre muito disposta a colaborar. Eu tive a oportunidade muitas vezes de internar pacientes lá por falta de leitos públicos e que houve por parte da direção, aqui um abraço do Dr. Mafuz Cicade e aos filhos, que sempre foram muito sensíveis, né, a essa situação. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, entendeu? Em vez de você levantar uma estrutura que é problemática. Pode virar um elefante branco também, né? Pode virar um elefante branco. Tem a situação do 100 Centros de Especialidades Médicas de Campo Grande, quem passa ali na 13 vê aquela estrutura totalmente abandonada, vidro quebrado e tudo mais, né? Que chegou a pensar em mudar para outro lugar, ali eu acho que perto da onde ia ser a rodoviária, mas depois não teve esse desígnio, mas em todo caso está ali, todo muito feio, muito arrebentado. E a saúde sofre com isso, né? Quando o médico ele fala de estrutura e tudo mais, muita gente torce o nariz por ser dietário, mas já ganha bem, quer mais. O problema também é a estrutura de trabalho. Se ele não tiver o raio-x, se ele não tiver a ressonância pronta, o equipamento, o senhor falou laboratório, como que ele vai exercer bem a medicina e cuidar de vidas? Né? Aqui nós somos um centro de referência. Aqui a pessoa que vem para cá ela precisa de diagnóstico. Eu não posso dizer para ela, eu acho que você tem. Né? Eu preciso dizer, você tem isso. Então, o CEM tem um papel muito importante. Ali tem grandes profissionais, especialistas. Que mereciam um espaço melhor, né? Olha, eu já participei de várias conversas, né, debates, para que isso seja feito. É que não é fácil, porque envolve dinheiro. O volume de dinheiro gasto nisso é muito grande. Essa pandemia, nesses 2 anos aí, ela consumiu muito. Né? Então, eu acho que, mas cabe sim, o CEM merece todo um cuidado à parte, porque a missão dele é muito importante. Ele tem uma missão fundamental, ele complementa tudo que é feito na unidade básica de saúde, no próprio UPA, que é uma unidade de pronto atendimento. O que a gente sente de carência? Eu consigo fazer uma hipótese de diagnóstico numa unidade básica de saúde, eu consigo. Eu fico imaginando que a pessoa tem uma doença infecciosa, mas para eu definir qual é, eu preciso de alguns exames. Então, são esses centros de especialidade que nos ajudam. Às vezes, preciso do parecer de um especialista. São esses centros de especialidades que tem. Lá tem especialistas de primeiro nível. Né? São os melhores que nós temos na nossa cidade. Isso é uma coisa que o senhor sempre falou, né? A saúde em Campo Grande tem grandes profissionais, né? Na CESAL, seja em qualquer área dela, né? Como foi também no caso do SAMU que o senhor teve. A gente tem uma mão de obra muito qualificada, né? Que conta também muito pelas universidades, formam bem, você tem grandes profissionais, até gente que vai para fora e volta para cá. Quer dizer, você tem seja o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o farmacêutico, são ótimos profissionais. Agora, cabe também ser pensado com prioridade a saúde no Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande, principalmente, que tem que ser pensado de uma forma diferente. Sim. Que aqui estoura tudo, né? Não adianta falar que não, mas o interior manda para cá, né? Na dúvida manda para cá, né? A van chega e tem que atender do mesmo jeito. Nós somos um centro de referência, por mais organizado que esteja. Eu trabalho muito com pareceres
no Tribunal de Justiça, exatamente na área de saúde. Que é a tal da judicialização, né? Que fala, então. O que acontece? Os juízes, de uma forma geral, eles são procurados através de ações e pedem os pareceres. Então eu sou o que a gente chama médico parecerista do Tribunal de Justiça. Olha, não é fácil ali, viu? Porque você vê pedidos que são, assim, de alta complexidade, e nós temos condições. Agora, nem sempre está a necessidade vai ser cumprida imediatamente por uma questão de você ter a disponibilidade ou não desse atendimento. Mas olha, é muita coisa mesmo. Nós somos centro de referência. Aqui cai o estado todo. É difícil o dia da semana que eu não dou parecer para Ponta Porã, para Três Lagoas, né? Mundo Novo. Distante, os extremos, né? Tudo. A gente dá parecer porque vem e eles pedem, então, como é que eles devem agir. E esse é um trabalho muito bacana e que, na verdade, eu represento ali a Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito. Obrigado, doutor. Parabéns aí pelo que o senhor é como figura pública, pelo trabalho que você tem na saúde, que é muito técnico, muito bom. Que o senhor siga sempre aí como um cara do povo, independente de mandato, independente do cargo que estiver exercendo. Sempre aquele cara que, onde se encontrar, vai ser a mesma pessoa. Como cidadão, eu peço a todos que vamos exercer, né, a nossa cidadania em termos coletivos, porque esse é o caminho. Eu acredito muito no Brasil. E eu gostaria de falar uma última coisa. Claro. Eu aprendi muito cedo, logo lá na faculdade, estava no 3º ano, um professor me ensinou. Eu estava fazendo uma cirurgia num cachorrinho e eu estava fazendo um procedimento que, se eu continuasse, o cachorrinho ia morrer. O professor falou: tá bom, Cunha. Estava no 3º ano da faculdade: tá bom, Cunha. No 3º tá bom, ele segurou minha mão e falou assim: o ótimo é inimigo do bom. Eu estava procurando o ótimo, eu podia furar a horta do cachorro. Na política, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente não conseguiu ter, ou não consegue ter, aquilo que a gente considera ótimo. Vamos atrás do bom. O bom está aí. Basta nós sabermos olhar e fazermos juntos. E não deixar de acontecer. Obrigado. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa, muito material na rede social do jornal, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.